Fala, gente, voltamos com mais um episódio do Diminuto. O que é uma língua viva, uma língua artificial e uma língua morta? Quantas línguas existem no mundo? Quais são as famílias linguísticas? Vamos tentar responder a essas perguntas aqui nesse vídeo. Bem, uma língua natural seria uma que teve um desenvolvimento espontâneo com falantes nativos, tipo o português, que é hoje porque passou por uma série de modificações através do tempo. Já uma língua artificial seria algo criado, como o Esperanto, uma língua composta pela mistura de muitas línguas naturais, e o Klingon, da raça alienígena dos Klingons da série Jornada das Estrelas, uma língua completa aprendida por milhares de fãs e que é usada até em publicações e possui seu próprio dicionário. Existem também línguas mortas, que não são a primeira língua de ninguém, porque não existe uma população que fale essa língua. É o caso do latim, que aparece mais em termos do direito ou ligado à religião. Mas também é o caso de milhares de línguas indígenas do território brasileiro, que desapareceram muitas vezes sem que se tenha tido tempo de estudá-las. Uma perda sem comparação. Mas cuidado para não confundir uma língua morta ou extinta com uma língua à beira da extinção. Se a língua possui falantes que aprenderam essa língua com seus pais ou sua família, ou seja, passou de geração a geração como primeira língua, mesmo que possua poucos falantes ou até mesmo apenas um falante, significa que é uma língua natural que está viva. E não podemos esquecer também dos pidgins, que é uma linguagem emergencial iniciada pela língua do grupo dominador, usados em momentos ocasionais entre falantes que não se entendiam por falarem línguas diferentes, como os contatos iniciais entre portugueses e indígenas em Porto Seguro, conforme o relato de Pero Vaz de Caminha em sua Carta ao Rei. E das línguas de contato, as línguas crioulas, que teriam vindo ou dos pidgins ou da mistura de uma língua materna com a língua de um grupo dominador, existentes principalmente em contexto de colonização. Um exemplo é a média-língua do Equador, que tem morfossintaxe quichua e léxico espanhol. Aliás, tanto os pidgins quanto as línguas crioulas foram trabalhados por nós no quadro Rosa em Câmara. Agora, você sabe quantas línguas existem no mundo? De acordo com os dados da mais recente edição do Ethnologue, no mundo há, hoje em dia, pouco mais de 7.000 línguas vivas. Mas não se engane, pois é bem difícil saber quantas línguas realmente existem. Esse site usa 3 critérios. O primeiro é da inteligibilidade mútua, como existente entre as variedades regionais do português brasileiro, mas não entre o português e as línguas indígenas do Brasil. O segundo prevê que, em caso de falta de inteligibilidade entre as variedades A e B na fala, a existência de uma tradição literária ou de uma identidade etnolinguística comum associadas a uma variedade C inteligível por ambas permite considerar A e B variedades de uma mesma língua. E a existência de identidades etnolinguísticas independentes e consolidadas é o terceiro critério para estabelecer que A e B são línguas distintas. Achou complicado? Imagine então definir as famílias linguísticas. Uma família linguística é um grupo de línguas que compartilham uma mesma língua ancestral, normalmente não atestada, que não deixou nenhum tipo de documento, mas é reconstruída a partir da comparação das línguas filhas. Vamos então conhecer as maiores que se tem conhecimento e em quais regiões do mundo estão presentes? A primeira que vamos apresentar é a família indo-europeia, que surgiu na região da Eurásia e engloba, por exemplo, as línguas portuguesa, francesa, espanhola, inglesa e italiana. São cerca de 500 línguas e 3 bilhões de falantes. Outra seria a família sino-tibetana na região da China, com quase 1 bilhão e 400 milhões de falantes e um pouco mais de 450 línguas. Só de pessoas que falam chinês, que possui 13 variedades, dentre elas o mandarim, temos 1 bilhão e 300 milhões. Os outros 100 milhões são falantes de línguas como birmanês e tibetano. Temos também a família afroasiática, que é uma das 4 famílias originárias na África, se estendendo desde a África setentrional até a Península Arábica e o chifre da África, possuindo quase 500 milhões de falantes e mais de 300 línguas, a maioria da língua árabe. Outras línguas dessa família seriam o somali, o hebraico e o berbere. Já a família nígero-congolesa é a maior originária da África, com mais de 500 milhões de falantes e de 1.500 línguas que se estendem desde o rio Níger até quase a África do Sul. Tem como um dos principais grupos o Banto, do qual pertencem as línguas Kimbundo e Kikongo. O Yorubá também pertence a essa família, mas não ao grupo Banto. A família austronesiana engloba lugares como as Filipinas, a Micronésia, a Polinésia, a Nova Zelândia, o Havaí e o Madagascar, o único país africano cuja língua não é das famílias originárias da África, e possui um pouco mais de 1.200 línguas, como o malaio e o malgache, sendo a segunda maior por causa disso, mas tem em torno de apenas 300 milhões de falantes. E há também a família Transnova Guiné, com um pouco mais de 3 milhões de falantes e quase 500 línguas, ou por outras estimativas, quase 700, entre elas Melpa e Kumam. Elas são faladas na Papua Nova Guiné, Timor-Leste, Indonésia e Ilhas
próximas. Vamos deixar para você também esta tabela que mostra de forma mais compacta, mas também mais esmiuçada, os números e porcentagens de cada área de acordo com as suas línguas vivas e seus falantes, para caso você queira ter uma noção ainda mais aprofundada sobre os números. Mas tenha em mente que os dados apresentados são aproximações referentes à população de falantes nativos de línguas originárias das áreas em questão, e não de línguas presentes nas áreas. E que o número de falantes inclui todos os falantes nativos das línguas originárias de cada região. Falantes de variedades não europeias de português, espanhol e inglês, por exemplo, são computados como falantes de línguas da Europa, pois é dessa região que suas línguas são originárias. Trabalhamos nesse diminuto o primeiro capítulo intitulado As Línguas do Mundo, do livro Linguística Comparada e Tipologia. Este livro é o 9º da coleção Linguística para o Ensino Superior, lançada em 2019 pela editora Parábola. Se você gostou do nosso conteúdo, além de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, você pode adquirir o livro que fundamentou este vídeo. Basta usar o nosso link que está na descrição. Dessa forma, você não vai pagar nada mais pelo livro, mas estará em parceria conosco por meio deste apoio, ajudando a manter o canal. Agradecemos demais! Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente, já pedindo para deixar seu like, ele nos ajuda demais, porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos para mais pessoas. Até o próximo Diminuto, tchau gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos aqui do canal, tem muita coisa boa. Então, como eu sempre digo, um abraço nada diminuto. Tchau!